Palavra do Senhor, conforme está em Mateus capítulo 9, nós estaremos lendo do verso 9 ao verso de número 13. Evangelho segundo Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso de número 13. Assim nos diz a Escritura, a palavra do Senhor. Os pré-adolescentes estão liberados para a sua sala, as nossas crianças já estão sendo ministradas e hoje, com muito fôlego, vitalidade, nós estamos retomando também as nossas salas regulares da nossa EBV, mas ao final nós vamos direcionando cada um aí para que você possa achar o seu lugar de edificação, crescimento na palavra. Mas agora vamos então olhar para essa passagem bíblica para que o Senhor fale ao nosso coração. Assim diz então o texto. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado? Cada um de nós tem uma experiência única com Jesus. Se Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, como Ele chamou você? De que maneira, em que circunstâncias? O Evangelho de Mateus foi escrito por esse discípulo do Senhor Jesus, que era um judeu, e ele escreve um evangelho claramente para anunciar Jesus como o Messias prometido. Há uma característica do Evangelho de Mateus muito peculiar. Ele vai narrando e ele vai dizendo ao mesmo tempo que ele narra, para que se cumprisse as Escrituras ditas pelo profeta. Você vai ver isso em todo o Evangelho. Por quê? Porque ele está escrevendo para mostrar para o seu povo, para os judeus, que Jesus é o cumprimento do Velho Testamento, ele é o Messias prometido, e assim então, tudo o que aconteceu com ele está dentro do plano da redenção, da salvação de Deus. Esse é o foco deste Evangelho e o foco que deu o seu escritor. Porém, quando nós chegamos nesta passagem, nós temos um testemunho pessoal, porque o Mateus que escreveu o Evangelho é o Mateus que aqui narra, não é? Como Jesus lhe encontrou, como Jesus lhe chamou. E aí tem algumas coisas interessantes que a gente precisa observar. Apesar de ser um judeu, ele não deveria ser muito bem quisto pelos judeus, porque ele era um cobrador de impostos, o que às vezes você vai ler nos evangelhos e vai saber que se trata de alguém assim, porque é chamado de publicano. Os publicanos eram fiscais do Império de Roma e que cobravam imposto para os romanos contra o seu povo que estava sendo oprimido pelos romanos. Também havia uma visão geral, talvez não muito diferente dos nossos tempos, que aqueles fiscais não eram tão honestos. Então, um publicano, ele era visto de um lado como um traidor do seu povo, por isso ele então era tratado como um pária, ao mesmo tempo como provavelmente uma pessoa desonesta. Então, Mateus era judeu, ele era um publicano, e ele vivia então dentro dessa esfera de realidade. E, inclusive, agindo, atuando como publicano, estando na coletoria, coletando o quê, pastor? Literalmente impostos. É ali que Jesus o encontra. E é ali que Jesus o chama, para que ele se torne um seguidor de Jesus. E aí aqui a gente vai vendo algumas coisas tremendas, que tem a ver comigo e com você também. Primeiro, quando Jesus chama, o seu chamado é irresistível. Meus amados irmãos, imagine esta situação. Este homem, então, com essa
esse contexto de vida, com essa profissão, em meio ao seu trabalho cotidiano, Jesus então passa por ele e Jesus diz apenas uma palavra. Uma palavra. Segue-me. Às vezes, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como era o olhar do mestre. Como foi o seu tom de voz? O que aconteceu ali que foi tão irresistível para Mateus ao ponto de literalmente, como diz o texto, ele deixar a coletoria, abandonar o seu trabalho para seguir Jesus e ter uma guinada de vida, de realidade tão profunda como ele teve. Mas nós sabemos que quando há um chamado de Jesus, no poder da ação do Espírito Santo, então esse chamado ele é irresistível. Irresistível. É por isso que a obra da salvação, ela é baseada no monergismo, ou seja, a obra da salvação não é algo que a gente coopera com ela. Nós cooperamos com 20%, 30% e o Espírito Santo faz o resto. Não. O Evangelho chega até nós e ele entra na nossa vida e ele transforma o nosso coração quando Deus, de um modo irresistível, nos visita com a sua graça. Que coisa tremenda. Nós não teremos como chegar para Deus e dizer para Ele lá na eternidade: Senhor, hein? Eu e o Senhor, que parceria, hein? Cheguei. O Senhor fez muita coisa, mas o Senhor sabe também que eu dei, assim, os meus passos, eu me esforcei bastante. Eu estou falando aqui, irmãos, em termos de salvação. Eu não estou dizendo que você não deva buscar obediência. Eu não estou dizendo que você não deva cumprir os mandamentos do Senhor. Eu não estou dizendo que você não deva se empenhar. A vida cristã requer disciplina. Ser discípulo de Jesus é negar a si mesmo. Mas eu estou falando literalmente de salvação. Em termos de salvação, você não oferece nada. Você não tem nada. É Ele que faz tudo. E isso se torna irresistível ao seu coração quando o Espírito Santo chama você, através do que nós chamamos de regeneração ou novo nascimento. É irresistível, mas também é intransferível, irmãos. Tem que ser uma experiência pessoal. Não dá para dizer assim: meu pai foi um homem de Deus, meu avô foi um homem de Deus, então, de um modo automático, eu serei uma pessoa de Deus, por causa da história do meu pai, do meu avô, da minha família. Não. É necessário uma experiência pessoal. A experiência do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, não pode ser transferida como por uma simbiose para mim. É necessário que eu tenha uma experiência pessoal com Cristo. Por isso, o chamado de Mateus foi único em toda a história. Foi para ele, no contexto dele, para a vida dele, porque ele também, como ser humano, ele foi único, como você é único. Como você não pode ser outra pessoa. Você tem uma única vida, uma única história. Você não escolheu a família que você iria nascer, o tempo que você iria nascer, mas você nasceu num contexto, numa realidade, a partir de uma família específica, numa história específica, num país específico. E do jeito que a sua história, ela é única e intransferível. Intransferível. O chamado de Deus também para a sua vida é único. É único. Alguém já usou o termo amigo do Evangelho. Fulano é amigo do Evangelho. Para se referir a alguém que gosta ali de estar perto da palavra de Deus, mas que ainda não se rendeu a Cristo. Ele é um amigo. Meus amados irmãos,
ser amigo do Evangelho é insuficiente. Porque ser um simpatizante do Evangelho não muda a sua condição espiritual. É necessário você ouvir o chamado de Cristo ao seu coração e se render a Ele e deixar a vida anterior, o velho homem, e agora então dizer: Senhor, eu vou te seguir. O Senhor agora governa. E isso é intransferível. Eu posso orar pelos meus filhos, eu posso me empenhar para ser um testemunho de Deus na vida deles, mas eles precisam ouvir o chamado de Cristo ao coração deles. Eu não tenho como produzir isso, então saiba disso. Quando Cristo chama ao arrependimento, à nova vida, isso é intransferível, isso é único, isso faz parte da sua história pessoal de vida, mesmo que irá te conectar com uma comunidade de fé de outros discípulos, porque você passa a fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Mas a sua experiência é única, é exclusiva, quando você ouve a voz do Mestre. Porém, o texto nos mostra um efeito posterior ao chamado. Além de Mateus deixar a coletoria e de um modo imediato seguir Jesus, e a sua vida então é plenamente transformada como seguidor do Mestre, diz o texto que depois houve um momento de uma refeição. Se você pegar o que nós chamamos de evangelhos sinóticos, não é? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Por que eles são chamados assim? Porque eles têm muitas semelhanças. Então, se você for para os outros dois sinóticos, que narram o mesmo texto, porém, em Lucas e Marcos, Mateus é chamado de Levi. Então, Levi e Mateus são a mesma pessoa. Ao comparar os textos, você descobre uma coisa interessante. Lucas diz claramente que Levi convidou muitos publicanos e pecadores à sua casa. Então, quando Levi ou Mateus diz aqui no capítulo 9, né, que estando em casa, e aqui ele não diz para nós esse detalhe, comparando então, era a casa de quem? Do próprio Mateus. E quem estava lá? As pessoas que ele tinha relacionamento, as pessoas que ele convivia. E basicamente quem eram? Seus colegas publicanos. E Jesus aceita o convite. E Jesus vai então à casa de Mateus. E aqui a gente aprende um princípio fundamental. O chamado de Deus para sermos seus discípulos gera um mandato de Deus. Vou repetir. O chamado de Deus que nos torna discípulos de Jesus gera um mandato agora como discípulos. Há um movimento. Na verdade, ser discípulo de Jesus é viver constantemente esse movimento de estar com Jesus, se aproximar de Jesus, se relacionar com Jesus para sermos enviados por Jesus. Lá em Marcos 3,14, depois de Jesus orar a noite inteira e selecionar os 12, o texto diz que Jesus os selecionou, os separou primeiro para estarem com ele. O chamado da salvação não é um chamado para uma vida pós-morte, simplesmente. É um chamado para uma nova vida agora. Você se torna seguidor de Jesus agora. Você se relaciona com Ele agora. Você desenvolve intimidade com Ele agora. Ele está em você. Paulo chega a dizer daquela forma tão tremenda: eu já não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ser discípulo de Jesus, ter tido a experiência de salvação, é agora estar num relacionamento com Ele, é estar com Ele. Mas lá em Marcos 3,14,
também continua o texto. Jesus então seleciona os 12 para estarem com ele e para os enviar. Meus amados irmãos, que coisa tremenda. Mateus entendeu esse movimento de Deus na sua vida muito rapidamente. Ele segue Jesus, abandona inclusive o seu trabalho como publicano, mas ele entende a necessidade de abrir as portas da sua casa, de trazer os seus amigos que, como era a situação dele, ainda não conheciam Jesus, não seguiam Jesus, para que eles pudessem saber quem era o Mestre, quem era o Salvador, quem era o Messias prometido, aquele único que poderia transformá-los e salvá-los. Nós precisamos entender que a nossa vida é assim. Quando o Senhor te chamou? Aquele chamado irresistível, único, pessoal. Mas você entende que esse chamado agora gera um segundo movimento, um mandato, para que você seja o instrumento para que outros conheçam o mesmo Senhor que hoje você conhece. Veja como as nossas histórias são únicas. A minha história é muito diferente de Mateus. Mateus, se alguém chegasse para ele e falasse: Mateus, quando você teve um encontro com Jesus? Ele saberia dizer o local, o dia, a hora, o contexto. Não é verdade? Tem gente aqui que tem uma história assim. Tem gente aqui que a experiência com o Senhor foi tão pontual que você sabe dar todos esses detalhes. A minha experiência, no meu chamado para ser um discípulo de Jesus, não foi dessa maneira. Como outros vários aqui, eu nasci num lar temente ao Senhor. E desde a mais tenra infância, eu ouvi o Evangelho. Pra vocês verem, eu sou presbiteriano há muito tempo. Eu sou presbiteriano antes de ser crente. 3 dias de vida minha mãe me levou para a igreja. Hoje em dia, eu já disse isso aqui, né? O povo espera quase 15 anos para trazer o bebê aqui. Né? Vacina disso, vacina daquilo, vacina não sei o quê, já não chora mais, vamos levar para a igreja. Minha mãe não, me levou com 3 dias. E olha que eu era um bebê com 2,7 kg. Já fui magro, pessoal. Quando eu podia ser gordinho. O negócio é complicado, né? Magro quando eu podia ser gordinho. Agora que eu preciso ser magro, eu sou gordo. Né? Tudo bem, vamos lutando. Não é? Mas nesse ambiente, desse lar, eu ouvi muito cedo a respeito de Jesus. Eu convivi, como as nossas crianças estão lá, que bênção. Eu convivi com o ministério infantil da igreja. Eu conheci as histórias da Bíblia. Eu tinha a minha Bíblia. Eu decorei os meus primeiros versículos. Então eu tenho profunda dificuldade de dizer para você qual foi o dia, qual foi a hora. Aconteceu num dia e numa hora específica. O Espírito Santo, num determinado momento, me convenceu, me transformou, me redimiu, mas eu não tenho a consciência do dia e da hora. Eu tenho consciência que eu deveria ter ali entre os 9 para 10 anos. E sabe por que eu tenho essa consciência? Porque foi a época na minha vida que esse segundo movimento começou a florescer. Eu descobri que eu amava Jesus, mas que eu não podia apenas amar Jesus e usufruir de uma vida com Ele sem falar para as pessoas. Eu precisava fazer o movimento do meu mandato. O que me dá consciência da minha conversão, da época mais ou menos da minha conversão, foi o desejo, a fome, a sede, o anseio de que outros conhecessem Jesus. Porque aquele que é chamado, ele também é aquele que é enviado. E nós somos também enviados de um modo único. Nós vamos sair aqui nesse domingo, vamos nos relacionar com pessoas durante a semana, vamos conviver com as nossas realidades,
vamos lidar com os nossos problemas, como também com as nossas oportunidades. E você terá momentos no decorrer dos dias que ninguém mais aqui terá. Você passará talvez por lugares que nenhum de nós passará. Você se relacionará com pessoas que nenhum de nós se relacionará. Quem podia chamar aqueles pecadores era Mateus. Porque Mateus é que os conhecia e se relacionava com eles. Então, quem poderia responder aquele mandato em relação àquelas pessoas que foram à casa de Mateus? Só Mateus. Somente Mateus poderia fazer isso. Você entende isso? E que agora, como seguidor de Jesus, onde você vai, por onde você passa, onde quer que Deus conduza você, sejam em situações boas ou ruins, que a sua vida está inserida nesse seguir Jesus, estar com Jesus e ao mesmo tempo proclamar Jesus. Ser enviado por Ele a esses lugares para anunciar o Evangelho. Nós temos feito um grande esforço, meus amados irmãos, nestas semanas, nesses dias, para estarmos despertados para isso. Mas, pastor, como que eu posso ter convicção se eu sou alguém chamado para ser enviado? Como que eu posso ter convicção de que eu sou filho de Deus? De que um dia o Espírito Santo de fato me alcançou e me trouxe para Cristo? Será que eu não sou apenas uma pessoa convencida religiosamente de que o cristianismo é a verdade? De fato eu tive uma experiência com Jesus? Veja que muitas vezes na nossa luta contra o pecado, nas tentações pelas quais passamos e nas vezes que nós cedemos ao pecado, mesmo aqueles que tiveram uma experiência tão clara, tão contundente, tão nítida, às vezes passam por essa indagação porque nós temos um acusador que constantemente se levanta para abalar o fundamento da nossa própria fé. Mas como eu posso ter certeza? Eu entendo que o próprio texto nos mostra a resposta. Os fariseus reagem à disposição e à atitude de Jesus de ir até aquela casa e comer com os pecadores. E eles questionam Jesus, porque na visão deles, Jesus era simplesmente mais um rabi, simplesmente mais um mestre. E a religiosidade dos fariseus fazia com que eles se mantivessem num gueto, um gueto espiritual. Na perspectiva de que eles eram puros, eles vinham da tradição dos Hassidim, que significava os puros. Há uma história toda complexa por trás, de coisas belas, de coisas extraordinárias, mas essa tradição, junto com as conclusões que eles chegaram da lei, o que eles produziram, levaram eles a uma atitude de achar: nós somos os puros. E uma pessoa pura não se relaciona com pecadores. E aqui a gente começa a ter uma resposta sobre quem Jesus chama e quem Jesus envia. Porque os fariseus, ao questionarem Jesus, recebem uma resposta. E Jesus diz a eles, com toda clareza, veja só, verso 12. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Pois eu vim não para chamar justos. Como eu sei se eu sou um discípulo verdadeiro de Jesus ou não? Toda justiça própria é contra o Evangelho. Se ao olhar para você mesmo, você se vê digno da obra que Cristo fez, se ao olhar para você mesmo, em algum sentido, você acha que você merece vida eterna,
Você acha que você merece a graça de Deus, porque em algum sentido você é melhor do que outras pessoas. Porque aquilo que você fez ou faz seria suficiente para a aprovação de Deus. Então você está confortável em você mesmo, na sua própria justiça, quem sabe na sua honestidade, porque você é uma pessoa de uma boa índole. Quem sabe você vem de uma família e você olha, a minha família é uma família especial, é uma família diferente. Ou quem sabe você se sente um cara vencedor, porque você veio tão lá de baixo e você lutou e conquistou, e agora você olha para você e você se sente digno de tudo. Quem sabe você se sente aquela pessoa tão boa, inclusive você não vai se relacionar muito com os outros, porque você é um presbiterianão calvinista. E o seu presbiterianismo, a sua ortodoxia, te coloca num lugar tão diferente, especial em relação aos outros. Cuidado! A maior marca de alguém que foi chamado por Cristo é a consciência profunda que ele tem, que é só pela graça, pela graça, pela graça. Eu não mereço, eu não tenho justiça própria. Por isso, Senhor, eu preciso da justiça que foi derramada na cruz. Nada mais me serve, Senhor. Nada mais. Porque Jesus veio para chamar pecadores. Você tem consciência do quão você é pecador, do quanto você precisa da graça de Deus. Essa é a maior evidência de que você ouviu o chamado, porque Ele chama pecadores, Ele não chama quem se julga justo. E pecadores que foram chamados são pecadores que querem levar a graça do Senhor a outros pecadores, porque esse movimento flui de você, não fica só em você, ele flui de você para fora. Meus amados irmãos, se temos consciência da profundidade do chamado do Evangelho na nossa vida, se temos consciência da situação de um pecador sem Cristo, sabe aquele seu amigo? Ele pode ser gente muito boa, mas você tem consciência do que é a vida dele sem Cristo? Se estas coisas estão claras para nós precisamos abrir a nossa mesa para os pecadores. Nós precisamos abrir a nossa casa para os pecadores. Nós precisamos chamar nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, para dizer para eles: venham comer com Jesus. Vocês precisam conhecer aquele que hoje é o Senhor da minha vida. Venham, venham, Ele tem vida eterna para vocês. Esse não é o chamamento que toda a igreja tem recebido? Um chamamento para que você possa, uma vez tendo sido alcançado pela graça da salvação, agora trazer as pessoas à mesa para partir com elas, não apenas a sua comida, o que é muito bom, mas compartilhar a maior de todas as notícias e o maior de todos os milagres. Pastor, mas às vezes eu não me sinto capaz. Como que hoje, já que eu não posso chamar Jesus fisicamente para estar lá, comendo com a gente lá em casa, como hoje eu posso chamar meus amigos, meus parentes, as pessoas do meu relacionamento, uma vez que eu tenho consciência de quem eu sou em Cristo, para compartilhar do Evangelho? Pastor, como que a gente consegue fazer isso?
Meus amados, é por isso que nós estamos orando. Primeiro, porque nenhum de nós conseguirá ser instrumento nas mãos de Deus se não for pela mesma graça que nos salvou. Nós precisamos da graça do Senhor, do poder do Senhor agindo em nós e através de nós. Temos chamado à oração. Mas também temos chamado à preparação. Domingo que vem, nós vamos ter uma sala extra de escola dominical. Então, às 11h15, nós vamos ter uma sala com um seminário de preparação para a grande esperança. Esse compartilhar de casa em casa. Esse seminário vai ser repetido às 18 horas no domingo que vem. Pastor, eu já estou numa outra sala, eu já tenho compromisso, ou eu estou ministrando, ou eu não posso de manhã. Você vem então às 18 horas, vamos ter o culto, mas vamos ter o seminário especial também. Às 18 horas. Pastor, mas domingo que vem eu não estou aqui, eu vou estar viajando. No dia 1º de setembro, segunda-feira, nós vamos ter o seminário de novo. Pastor, mas não sei o que, a gente grava. E você vê se você não puder vir. Mas não é bom, tá? É muito melhor você aqui presente. Mas, pastor, opa, volta para o sermão lá, reveja o sermão. Né? Você foi chamado? Pastor, eu fui chamado, eu sou crente, então você tem que ser enviado pelo Senhor. Você já é enviado pelo Senhor. Nós estamos te ajudando. Nós estamos conclamando o povo de Deus a responder a esse movimento da graça do Senhor. Então, domingo que vem, ou de manhã, ou à noite, ou no dia 1º de setembro, faça esse seminário de preparação. Mas você precisa começar com oração. Nós estamos chamando a igreja para orar. Estamos orando às quartas. Vamos orar no dia 31. Vamos ter um culto, é um cultão. 12 horas de culto. Pastor, você vai bater o recorde. Meu irmão, você não foi lá na África. O povo faz culto de 3 dias, 24 horas. Vamos fazer aqui. Estamos começando a aprender. Vamos começar com 12 horinhas. Tá? Preparando o coração. Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor. Mas você tem que se relacionar com gente que precisa de Jesus. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Mateus chamou seus amigos publicanos. E Jesus foi. E aí a gente tem que crer que o Espírito Santo de Deus age. Por isso a gente criou esses 2 acrósticos. Ore, que é oração, relacionamento, evangelização, e age, que é o poder do Espírito Santo. Porque Jesus estará lá jantando com vocês, mediante o poder do Espírito Santo, ou lanchando, aonde você estiver com essas pessoas. O poder de Deus estará ali, Jesus estará comendo com pecadores, através da sua vida e no poder do Espírito Santo. Isso deveria nos encorajar profundamente a nos relacionarmos com gente que está tão carente de Jesus. Tão carente. Vamos nos preparar. Vamos abrir o nosso coração. Vamos abrir a nossa casa. E vem para o seminário para você ter ferramentas. O pessoal traz um monte de gente que ainda não tem uma experiência com o Evangelho. Aí fala assim, já começa assim: boa noite, irmãos. Como assim, irmão? Aí vai fazer trazer o povo para a mesa. Aí, sejam todos bem-vindos na graça e na paz do Senhor Jesus. Você acha que Jesus chegou lá na casa do Mateus falando de jeito? Então a gente tem que se preparar. E nós vamos fazer isso em nome do Senhor. E eu termino essa palavra nessa manhã. Talvez eu coloquei uma pulga atrás da orelha de alguns aqui. Talvez você falou assim: opa, isso que o pastor falou é sério para mim. Porque eu acho que até aqui eu não tinha entendido que é graça, graça e somente graça. Eu acho que no fundo eu tenho achado que sou eu. E se você está incomodado porque você percebeu isso, meu querido, você sabe o que está acontecendo essa manhã? É porque o Espírito Santo está chamando você nesta manhã.
É porque agora Ele está abrindo seus olhos. Não é sua justiça pessoal, não é o que você faz, é o que Cristo fez por você, somente, totalmente, plenamente. Então ouça, quem sabe esta manhã é a manhã do seu chamado. E quem sabe daqui a um tempo você irá contar para alguém: sabe qual foi o dia que eu me tornei discípulo de Jesus? Foi numa manhã, no mês de agosto, lá na Igreja Luz, quando o pastor Jean estava falando sobre o que é o verdadeiro chamado do Senhor para a salvação. Aquele dia, o Espírito Santo abriu os meus olhos. Meu querido, se o Espírito Santo estiver fazendo isso, está acontecendo festa no céu. Então você fala dentro da sua alma: Senhor, eu não resisto. Eu não resisto, Senhor. Está aqui a minha vida, está aqui o meu coração. E aquilo que nós estamos orando para Deus fazer nas próximas semanas, quem sabe o Espírito Santo de Deus está fazendo nesta manhã sobre você, chamando você. Se renda, se renda. Irmãos, nós temos que nos pactuar nesse movimento. Nós temos que nos erguer, nos dispor e dizer: Senhor, nossas vidas estão aqui, porque nós somos teus discípulos. Senhor, nos leve essa semana, nos conecte com as pessoas. Senhor, coloca amor no meu coração. Senhor, me dá visão. Senhor, me dá estratégia. Senhor, nos prepare mesmo, Senhor. Senhor, eu quero abrir a minha casa, eu quero abrir as minhas portas para que a salvação do Senhor alcance meus amigos, meus parentes, meus vizinhos. Senhor, faça isso. Esse tem que ser o nosso clamor também nesta manhã. Vamos ficar em pé. Enquanto nós adoramos, nós vamos clamar ao nosso Deus.